Tá, eu vou começar com isso aqui que tem tudo a ver com os sutras e ao mesmo tempo não tem. Tá? Que são os Shastras. Então, Shastras são compêndios, são livros, enfim. Mas os Shastras, eles não são escritos apenas em papel. Aqui uma forma tradicional dos livros da Índia, aqui uma forma mais moderna, mas olha só, os Shastras também, eles aparecem nas ornamentações dos templos, dos palácios, e, para vocês terem uma ideia, isso daqui era um poço, e toda a parede desse poço, como vocês podem ver, ela é ornamentada. Essa ornamentação aqui, ela não é uma ornamentação para deixar esse lugar bonito. Isso daqui, essa ornamentação, ela é um shastra, uma forma de shastra, porque ela está aqui contando histórias de deidades, passando muitos ensinamentos. Então, para a gente poder entender o que está aqui, a gente precisa de ter um alguém que nos ajude a arrumar esse código, porque toda essa linguagem daqui é cifrada. Então, muitas vezes o conhecimento, principalmente o conhecimento mais profundo, ele pode ser escondido na cara de todo mundo. Então, todo mundo que vem aqui, olha, acha bonito, se encanta, mas é incapaz de ler o conhecimento que está preservado aqui. Então, na maioria das vezes, os ensinamentos da Índia, eles são como esse tipo de Shastra, né? Ou seja, você precisa de uma pessoa que tenha passado por uma iniciação, digamos assim, para você poder receber o conhecimento de forma correta, né? E isso acontece com todos os ensinamentos da Índia. Então, por exemplo, vão pensando, se eu desse para vocês isso aqui, e o que vocês acham que é isso aqui? E se eu desse isso aqui? Vão formando uma ideia. O que é? É uma flor, é um bicho, é um piso, é um pedaço de uma parede? O que vocês acham que é? E isso daqui? E isso daqui? É esse bichinho. Por que eu faço isso? Porque isso tem tudo a ver com os Shastras. O que acontece é que, ao longo da história, é assim, nesse curso, à medida que eu vou dando de uma forma bem tradicional os sutras em si, eu dou uma ensinadinha de sânscrito, porque é fundamental que a gente pronuncie corretamente as palavras. Aí eu dou uma noção de canto, porque faz parte da tradição a gente cantar os sutras. E, ao mesmo tempo, eu dou algumas curiosidades a respeito da Índia, dos costumes, da história, quando é pertinente dentro do assunto de um determinado sutra. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente está estudando os sutras, eu vou dando assim essas pinceladinhas de mitologia, de história, que eu acho interessante a gente saber, mas quando é pertinente ao assunto do sutra.
Como a Udi falou uma coisa que eu achei muito importante, então, dentro da Índia, né, as pessoas hoje, muitas vezes, pegam uma imagem como essa daqui e suponhamos que isso daqui seja um assunto. Por exemplo, a Ayurveda. E as pessoas acham que aquilo que elas estão estudando de Ayurveda é o universo. Aí vem uma pessoa, pega isso daqui e é yoga. E a pessoa acha que esse pedaço daqui é o universo, é tudo o que tem para ser sabido. Depois vem uma pessoa que estuda esse pedacinho aqui e chama esse pedacinho de Vedanta. E aí as pessoas acham que a verdade suprema está no Vedanta, né? Quando, na realidade, a verdade suprema está no conjunto de tudo. Então, yoga, Ayurveda e a mente, a gente encontra pedaços desses assuntos em vários shastras. Não vou dar aula de shastra agora. Isso daqui é uma aula que eu dou à parte. Mas só para vocês terem uma ideia, tem coisas do yoga que vêm desse conjunto de textos que são chamados de Upanishads. Tem coisas do yoga que vêm desse conjunto de textos que são chamados Puranas. O yoga é um darshana, mas muitas das ideias e do conteúdo do yoga está preservado nos grandes épicos da Índia. Então, como a Udi falou, muitas vezes, para a gente entender a Ayurveda, a gente, às vezes, tem que buscar um refinamento da informação num Purana, ou num Upanishad, ou num dos épicos, ou até num dos Shastras. E Ayurveda e Yoga, elas precisam muito dessas coisas que a gente chama de darshanas, né? Então, esses ensinamentos, todos eles têm por base os Vedas. Então, eu posso estudar só os Puranas, eu posso estudar só os épicos, eu posso estudar só os Vedangas, posso estudar só os Darshanas, mas se eu aprendo de um mestre qualificado, eu vou saber que, embora eu esteja estudando um darshana, que é o que nós vamos fazer agora, eu sei que esse darshana não é o universo. Esse darshana, ele está profundamente conectado com os Vedas, que é o maior corpo de conhecimento já produzido pelo homem, mas ele está conectado com todos os outros. Então, muitas vezes, a gente precisa buscar complementos para o entendimento em outros textos, além daquele que a gente está estudando, né? Então, esse daqui foi só uma introduçãozinha sobre a importância desses textos todos. Nós vamos nos dedicar hoje a estudar um dos darshanas. E, num momento, quando for oportuno, e se vocês quiserem, eu volto para esse assunto. Mas hoje a gente vai voltar para o Yoga Sutra. Ui! Por favor, não some, não some. Só deixou de compartilhar. Pronto. Agora aqui. Compartilhando de novo. Então, aqui, né? A gente vai começar a estudar o Yoga Sutra pelo capítulo 2. E eu já vou explicar para vocês o porquê ao longo do capítulo, tá? Mas, dentro da tradição, hoje é uma quinta-feira,
Então, eu vou começar cantando os mantras que são pertinentes ao nosso estudo. Sahana vavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvina vadita mastuma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Agora aqui. Esse mantra é para Patanjali. Om Yogena Chittasya Padena Vachan Malam Sharirasya Chavaidhyakena Yopakarutan Pravaran Muninan Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaran Chankachakra Siddharinam Sahasrashira Sashvetam Pranamami Patanjalim Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. Então, só para mostrar para vocês o que eu acabei de falar, esse iniciozinho aqui, Yogena Chittasya Padena Vachan, Malam Sharirasya Chavaidhyakena, está no início de um dos textos do Ayurveda, que é o Charaka Samhita. Então, no Charaka, tem esse início para o verso dos versos de Patanjali. Então, olha só como esses textos são interligados entre si. Então, o que nós vamos estudar é um texto, é um livrinho. Esse daqui é a capa do meu livrinho. Então, esse texto, né, é Yoga Sutras e é atribuído a esse sábio mítico que se chama Patanjali, né? Em geral, a iconografia de Patanjali, quando se refere a Patanjali, a maioria delas traz Patanjali como essa figura mitológica, que é cobra da cintura para baixo e homem da cintura para cima, né? E quando a gente for estudar o primeiro capítulo, eu vou contar a história do Patanjali. Agora, vai ficar só à vontade. Então, Patanjali é considerado o autor desse texto que a gente vai estudar. Então, sutra, a palavra sutra, significa fio, corda, linha, mas também significa um aforismo. Então, aqui, ó, aqui a gente tem um fiozinho, aqui é um mala, e aqui a gente tem um fiozinho. Esse fiozinho é o sutra. Então, o sutra é alguma coisa que liga uma coisa na outra. Então, aqui, o sutra está ligando uma conta na outra, né? Então, está ligando com um propósito, com uma finalidade. Mas a palavra sutra também significa aforismo. Aforismo é uma técnica de escrita, né? E foi uma técnica que se desenvolveu e floresceu muito, mais ou menos de 400 a 200 anos antes de Cristo. E o texto que nós vamos estudar, ele é considerado uma obra-prima desse tipo de escrita. Então, o que tem de característico nesse tipo de escrita? É uma escrita extremamente concisa, ou seja, passa uma quantidade enorme de informação com pouquíssimas palavras. E a forma como as palavras estão unidas para formar os versos, para formar os sutras, serve como regras mnemônicas de memorização e também ajudam a memorizar. Então, os textos que são cantados, eles são feitos de uma tal forma
que ajuda ajuda a gente a memorizar esses textos. Porque no estudo tradicional da Índia, né, antes da gente fazer o que eu vou fazer para vocês, ou a sequência do ensinamento primeiro decora-se os sutras. Então, você aprende a cantar o sutra. Depois que você memorizou o sutra que você sabe cantar, aí o professor começa a te explicar o sentido geral. Depois, você vai aprender o significado de palavra por palavra. Depois, você vai aprender a etimologia das palavras, a origem das palavras. E com isso, você vai aprofundando o seu conhecimento. Mas esse processo tem por detrás uma outra coisa, que logo nós vamos entender. Então, aqui também é a primeira página do meu livro, né? Por isso que ele está todo rabiscadinho aqui, assim. Até que eu consegui apagar um pouco, né? Mas aqui, né, nós temos essa parte aqui escrita em Devanagari, essa parte aqui escrita naquilo que a gente chama de transliteração. Esses tracinhos aqui são marcação de canto védico, né? Isso daqui é sujeirinha minha. E então, isso que é o Yoga Sutra, é um texto. Um texto que vem assim como vocês estão vendo aí, com uma parte no alfabeto original, que se chama Devanagari, e uma parte já adaptada para os ocidentais, que é uma transliteração. A língua em que o Yoga Sutra é falado é sânscrito, né? Então, é impossível a gente aprender qualquer texto da Índia, não importa de que assunto você queira. Se é Ayurveda, se é yoga, se é magia, se é astronomia, astrologia, não importa. Se é uma coisa séria, se é um texto de valor, ele vai estar escrito em sânscrito. Então, a gente, se vai estudar alguma coisa relacionada com essa cultura, não tem como a gente fugir do estudo. Ninguém vai estudar sânscrito. Eu não vou dar aula de sânscrito para vocês, eu nem sei tanto sânscrito assim para ensinar sânscrito para alguém. Mas tem certas coisas do sânscrito que a gente precisa saber. Então, essas coisas muito básicas eu vou passando à medida que eu vou explicando. Então, o Yoga Sutra, esse livrinho, ele é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo é chamado de Samadhi Pada. Pada é capítulo. E ele tem 51 sutras, né? O assunto desse capítulo é Samadhi. O segundo capítulo é chamado de Sadhana Pada e tem 55 sutras. E nós já vamos ver logo o que significa sadhana, porque é o assunto da aula de hoje. Mas aqui vocês já têm uma ideia, né, do que pode vir a ser essa palavra. O terceiro capítulo se chama Vibhuti Pada e tem 55 sutras. Esse terceiro capítulo nós não vamos estudar, porque ele fala sobre as transformações que se pode ter com a prática do yoga. E esse é um capítulo que fala de experiências que a maioria das pessoas não tem e que termina desvirtuando completamente o motivo pelo qual se deve estudar esses textos, não só o Yoga Sutra. O Yoga Sutra,
como qualquer outro texto. Muitas vezes as pessoas buscam esses textos por desejos equivocados. E isso termina sendo muito prejudicial. Porque vibhuti é alguma coisa normal, como, por exemplo, esse monte de cinzas, que passa a ter um significado especial depois de passar por alguma coisa. Então, por exemplo, se eu pego um monte de cinzas e esse monte de cinzas é usado num ritual, ou, por exemplo, no final dos rituais, às vezes, como sempre se usa fogo, no final dos rituais fica a cinza daquele fogo. E como foi um fogo de um ritual? Se tem fogo, foi dedicado a Agni. As pessoas pegam essas cinzas e passam assim na testa, no final do ritual. Então, isso é vibhuti. Então, uma cinza que, se sair do meu fogão, é uma cinza comum, não tem poder nenhum. As pessoas acreditam que as cinzas que vêm de um ritual, elas têm poder. Então, elas usam. Então, vibhuti é mais ou menos essa transformação que pode acontecer. Então, por exemplo, aqui, né? O Sai Baba, ele era, digamos assim, considerado santo e tinha tantos seguidores, né? Porque as pessoas acreditavam que ele, assim, levantava a mão e da mão dele saía umas cinzas, e essa cinza é chamada de vibhuti, né? Aqui, tudo isso daqui, por incrível que possa parecer, são cinzas de cremação. Então, muitas e muitas vezes as pessoas pegam as cinzas dos crematórios e vendem para as pessoas como sendo, assim, uma coisa mágica. Então, vibhuti tem uma magia envolvida nisso. E é por isso que a gente não ensina esse capítulo até que a pessoa tenha se desenvolvido satisfatoriamente nos 2 primeiros. Porque senão não tem sentido e, inclusive, pode causar muito problema para as pessoas. O último capítulo é chamado de Kaivalyapada, é o menor dos 4, tem 34 sutras, e fala sobre a libertação. Então, quando nós estivermos mais ou menos no finalzinho do 2º capítulo, a gente vai entender direitinho o que significa esse Kaivalya, né? Não é nada tão espetacular como está acontecendo aqui, mas Kaivalya é a libertação da ignorância. Então, olha só, hoje, quando a gente fala yoga, a gente pensa que yoga é contorcionismo. Então, hoje, no Ocidente, a gente olha para o yoga, a grande maioria das pessoas acham que fazer yoga é isso. E vocês vão ver que o Yoga Sutra não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Outra coisa interessante é o motivo pelo qual existe o Yoga Sutra e o motivo pelo qual a gente pratica yoga. É para a mente, não é para o corpo. A gente usa o corpo e nós vamos aprender ao longo do estudo por que a gente usa o corpo, qual a finalidade de se usar o corpo nos asanas e nas aulas de yoga que a gente faz. Mas o Yoga Sutra é para a mente. O objetivo do Yoga Sutra é qualificar a mente. E qualificar a mente não significa que você tenha que ter um conhecimento intelectual enorme, né? Eu me lembro que houve uma época que eu era bem pequena
E eu fiquei muito, muito impressionada com a história do rei Salomão. E Deus disse, né, que ele jamais negaria sabedoria para quem pedisse. E eu sempre pedi para Deus sabedoria. E aí houve uma época que eu achava, acreditava mesmo, que sabedoria fosse conhecer coisas. Então, os sábios, pensa, Aristóteles, durante um tempão, foi assim um foco para mim, porque Aristóteles tinha lido todos os livros disponíveis na época dele. Aristóteles entendia de todos os assuntos. Então, eu devo a essa interpretação equivocada de sabedoria e a esse fascínio que eu tinha por Aristóteles, o hábito que eu adquiri de ler. Porque eu queria ser igual a Aristóteles. E para ser igual a Aristóteles, eu tinha que ler todos os livros disponíveis. E até hoje eu sou uma leitora contumaz, né? Mas isso não é sabedoria. Isso é um tipo de conhecimento. E um tipo de conhecimento muito valorizado no Ocidente. E o tipo de conhecimento que a gente adquire através do estudo do Yoga Sutra e dos Shastras em geral é muito diferente desse conhecimento ocidental que a gente tem. E é como assim a mente. Aqui, onde está a mente, afinal? Normalmente, como mostra essa figura, aqui no Ocidente, a gente procura a mente no cérebro. Todo mundo acha que a mente está no cérebro. Será que está? A mente está no corpo inteiro, para dizer a verdade. O cérebro é apenas um gestor de informação. O cérebro nada mais é do que o regente de uma orquestra, né? Então, todas as informações que eu adquiro chegam no meu cérebro e por quê? Porque essas informações precisam ser organizadas, que se vir uma bagunça, não dá nada certo. Mas no Ocidente, a gente sempre associa mente a cérebro. Quem é que procura a mente no dedão do pé? Ninguém, mas ela está lá. Na unha do pé, está lá. Na menorzinha, está lá. Em cada uma das nossas células, a mente está presente. Não é só no cérebro. Então, essa é uma visão equivocada que a gente tem. E é aqui que começa o estudo do Yoga Sutra. Então, o motivo pelo qual a gente estuda o Yoga Sutra, como eu disse, é qualificar a mente. E o que significa qualificar a mente? Significa você desmanchar as crenças equivocadas que você tem a respeito de um montão de coisa. Então, você vai observar e vai ressignificar e vai rearrumar a sua casa interna. Mas para você rearrumar a sua casa interna, você precisa de ter um conhecimento, uma metodologia para que você consiga fazer isso. Então, o estudo do Yoga Sutra, sendo do jeito que é, a gente canta os sutras, a gente estuda os sutras, tudo isso vai fazendo com que, aos poucos, a gente vá colocando ordem no nosso mundo interno. Então, aqui, né, dentro do Ayurveda, a gente já tem essa visão, né?
quando a gente fala em Ayurveda, em Jiva, ou Sharira, o corpo, a gente sabe que o corpo ele é formado por 3 fatores. Isso daqui a gente está simplificando, não é bem assim, mas é uma simplificação muito correta. Então, nós temos o corpo físico, né? Então, o corpo físico é o campo do Ayurveda. Tudo que o Ayurveda faz é para o corpo físico, para manter esse corpo saudável, funcionando perfeitamente bem. Aqui nós temos um corpo muito parecido com o corpo físico, mas que é a mente. E aqui, mente é o domínio do yoga. O yoga existe para qualificar a mente, para cuidar dessa mente, para tirar dessa mente o seu lixo. E aqui nós temos aquilo que nós vamos chamar de espírito. Ou seja, de fato, aquilo que nos mantém vivos é essa realidade aqui, que a gente está chamando de espírito, porque é um nome assim que aqui no Ocidente é mais compreendido por todo mundo. Então, a mente não é o espírito, mas está ligada a ele. O corpo físico não é a mente, mas está ligado a ele. Ou seja, para que nós funcionemos como seres humanos, nós precisamos da mente e nós precisamos do espírito. Se todos nós estamos aqui agora, é porque essas 3 coisas estão juntas e estão operando em nós. Por quê? Se alguma dessas coisas falhar, nós não estaríamos aqui. Então, o objeto do Yoga Sutra é a mente. Então, aqui, a mente, ela é subdividida em 3 aspectos. Então, gente, olha só, a gente faz essas divisões por didática, não é? Então, é por a mesma coisa assim, olha só, o nosso corpo. A gente vai estudar o corpo humano, tá? O corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros. Membros superiores e membros inferiores. Braço, tem braço, antebraço e mão. Dedo, tem falange, falanginha e falangeta. Então, olha só. Então, quer dizer que a minha falanginha do meu mindinho, só ela é Estefânia? Ou ela não é Estefânia? Não, tudo é. Então, quando a gente faz essas divisões, né, é única e exclusivamente por uma questão didática. Não significa que a mente esteja separada em 3 porções. A manifestação dela, o funcionamento dela, é que a gente pode identificar esses 3 aspectos, mas a mente funciona como uma coisa coesa, assim como o nosso corpo. Nós funcionamos como uma coisa coesa, não é? Dá uma topada para você ver se toda a sua atenção não volta para o seu dedão do pé. Quando está tudo funcionando bem, a gente nem sabe que existe. Quem é que está aqui pensando em fígado? A gente esquece que tem fígado, que tem baço, que tem rim. Agora, que o fígado fique doente para você ver uma coisa, você pensa nele o dia inteiro, né? Então, a mente tem esses 3 aspectos. E esses 3 aspectos são muito importantes. E nós vamos fazer uma metáfora com esses 3 aspectos da mente, principalmente com esses 2 aqui, Manas e Buddhi. A Ahamkara é
um aspecto da mente que nos dá o sentido de individualidade. Quando eu me vejo separada de todo o meu entorno, quem faz com que eu me perceba separado de tudo é esse aspecto da mente chamado ahamkara. Agora, esses outros dois aspectos aqui é que são muito importantes dentro do funcionamento da mente. Por quê? O primeiro aspecto que a gente chama de manas, então, se a gente for fazer uma metáfora aqui com o oceano, então, manas é essa parte do oceano bem perto da superfície, né? Então, os peixes que estão aqui, eles podem sai da água, voam e entram da água de novo. A baleia está aqui em cima, ela pula e volta outra vez. Então, quer dizer, o peixinho que está aqui, ele olha e ele consegue ver o barco. Então, quer dizer, manas é a parte da mente que está muito próxima, ligada com o meio externo. Aliás, todo o meio externo entra em nós através dos nossos órgãos dos sentidos que são regidos por manas. A outro aspecto da mente, buddhi, é aqui as profundezas. Então, o que acontece aqui? Esse aspecto buddhi da nossa mente, ele é estável, ele é firme, ele é profundo. E é esse aspecto da mente que vai, quando a gente controla essa parte de cima, é esse aspecto da nossa mente que vai nos trazer sabedoria. Então, o nosso trabalho é entender e trabalhar essa parte da mente. Essa mente superficial é que é o problema. Ou melhor, estou falando assim, de uma forma, mas não é problema. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente tem que se dar conta. Assim como no mar, existem peixes que só vivem aqui na superfície, na nossa mente também. Existem pensamentos, existem desejos, existem situações que estão assim bem na superfície, aqui bem em manas, fazem parte desse aspecto da mente. Existem, como no mar, pensamentos, objetos, sentimentos que fazem parte dessas profundezas aqui. Então, aqui, guardado aqui nas profundezas, nós temos coisas muito boas e coisas muito ruins. Agora, são essas coisas que estão guardadas aqui nas profundezas da mente que nos manipulam. Todo mundo fala que a Globo nos manipula, que a imprensa nos manipula, que a mídia nos manipula. Coisíssima nenhuma. O que de fato nos manipula é o conteúdo da nossa mente. E a ignorância que nós temos a respeito da nossa mente. Então, é isso que o Yoga Sutra faz. O Yoga Sutra vai nos ensinando aos poucos a entender essa parte tão importante e relevante da gente. Então, aqui, ó, isso tem a ver muito com percepção. Então, eu vou
deixar vocês observarem esse jogo aqui, né? E ela tem a ver com percepção. Então, ele já está dizendo, as bolas não estão se movendo em círculos. Vamos ver como é que é o negócio. As bolas não estão se movendo em círculo, e a gente jura que elas estão. Elas estão se movendo em uma linha reta. Mas a gente continua achando que elas estão se movendo em círculos. Observe quando as bolas são colocadas uma por vez. Isso é um exemplo de como nós percebemos e como é diferente da realidade. Então, não julgue. Lembre-se que isso é apenas percepção. Então, gente, olha só. Por que eu coloquei essa animação aqui? Porque isso tem tudo a ver com o que nós vamos estudar. Durante todo o tempo, nós ficamos nessa superfície de olhar as bolas se movendo em círculos e nós acreditamos que elas se movem em círculos. E nós passamos a nossa vida inteirinha sendo manipulados por essa percepção equivocada da realidade. Agora, quando a gente estuda esses textos, como o Yoga Sutra, como os textos de Vedanta, esses textos têm por objetivo fazer o que foi feito nesse final da animação. Vai te levando a observar que, na realidade, essas bolas andam em linha reta e não em círculo, como nós estamos vendo. Por quê? Porque nós aprendemos a lidar com a nossa percepção, a lidar com a nossa mente. E aos poucos, a gente vai se desapegando e desfazendo as nossas percepções equivocadas. E isso é sabedoria. Você ver as coisas como elas de fato são, não como uma percepção equivocada te faz acreditar que elas sejam. Então, um outro aspecto, né? Que eu falei que a gente precisa aprender a lidar com manas. Então, manas, que é a parte da nossa mente que está mais ligada à superfície, ao mundo externo, muitas vezes ela funciona como essa primeira produção. Imagina, isso daqui é a mente da maioria das pessoas. Aquela mente barulhenta, cheia de pensamentos, que não para de gritar, de berrar, de falar o tempo inteiro. À medida que a gente vai praticando yoga, a gente vai adquirindo uma mente assim, com pensamentos, mas os pensamentos são mais controlados, são menos intensos, até que o grande objetivo do yoga é você ter dentro da sua mente um único pensamento. Ou seja, não só aprender a viver no presente,
como estar de fato presente. É uma coisa tão interessante que, num dos livros do Ayurveda, do Charaka Samhita, agora esqueci o nome do capítulo, porque é o Shariristana. Quando o Charaka fala sobre a mente, ele diz que o yoga veio a existir porque os homens estavam fazendo mau uso da mente. E esse mau uso da mente era o que fazia as pessoas adoecerem. E o que era o mau uso da mente? O que o Charaka fala que é o mau uso da mente? É você nunca estar de fato no presente. Então, essa mente agitada daqui, essa mente é a mente que nos adoece. Essa mente, a mente capaz de estar presente no presente, é a mente que nos cura e que nos salva. Então, o motivo pelo qual a gente pratica yoga é sair dessa mente para essa daqui. Então, o segundo capítulo do Yoga Sutra se chama Sadhana Padaha. Esse monte aqui é o Monte Kailasa. O Monte Kailasa é considerado a morada de Shiva, né? Onde Shiva, o grande deus da Trimurti indiana, vive. E é interessante esse formato desse monte aqui, porque quase todas as montanhas da Índia que tem esse formato aqui, Arunachala é assim também, é considerada a morada de Shiva, uma forma de Shiva. Então, agora aqui a gente está começando a metodologia que eu uso para explicar isso. E como eu falei para vocês, eu gosto de mostrar uma peculiaridade do sânscrito, que é uma coisa muito importante. Porque, olha só, essa palavra é sadhana. Sadhana. Agora, se eu falo sadhana, eu estou falando essa daqui, ó. Sadhana é essa palavra. E essa palavra sadhana significa destruído, denotado, aquisição, guiando bem, produto de, cansado. Agora, eu posso fazer uma pequena diferença adicionando um A longo aqui. Então, seria sadhana. Aí é assento, exaustivo, lugar, colocar de forma organizada, habitação. Agora, eu posso trocar esse D aqui por esse D aqui. Então, fica sadhana. Então, sadhana é conjurado, eficiente, desligado, levando direto para um gol, promovendo, expressivo, um meio, um expediente, um meio de realizar qualquer coisa, um instrumento. Posso fazer a mesma palavra com todos os As pequenos. Sadhana, opulento, possuidor de riquezas, rico, junto com riquezas. E posso com dois As longos. Sadhana, realização, desempenho, prática diligente, adoração. Então, no yoga, a gente usa bastante essas duas aqui. Sadhana, que é o nome do capítulo. Então, esse capítulo é um meio, é um expediente para se realizar alguma coisa.
é um meio, é um caminho para se levar diretamente para um goal. Outra palavra que a gente usa bastante é esse sadhana, que é prática diligente. Então, aqui, né? Pada é pé. Pada é palavra, conceito, postar, degrau. Mas isso daqui, essas coisas, não vou entrar em assunto agora. Então, aqui, sadhana é prática diligente. E sadhana é o caminho que conduz a um fim. Então, o segundo capítulo, o objetivo do segundo capítulo é exatamente isso. É um caminho que vai conduzir a um fim. Que fim é esse? Que finalidade é essa? Nos livrar da ignorância. Então, assim, como esse senhor está pegando essa criança, então aqui seria o professor, nesse caso seria eu e vocês. Então, eu estou conduzindo vocês através desse caminho porque eu já trilhei esse caminho. Assim como eu estou conduzindo vocês, um dia eu fui conduzida por um professor. Se eu não tivesse passado por isso, eu não poderia estar aqui agora ensinando para vocês. Então, nós usamos muito essas duas palavras, sadhana e sadhana. E olha, como eu mostrei para vocês, né? É muito importante tanto a pronúncia das palavras como a escrita das palavras. Porque senão, se eu chego aqui... Se eu chego aqui e falo, nós vamos fazer uma sadhana. Tá, tudo bem, a gente vai destruir o quê? Né? Então, é importante a gente saber falar e falar correto. Então, aqui, sadhanapada, então, é o caminho que leva à libertação da ignorância e dos obstáculos que podem ser encontrados durante a prática, sadhana.